O terceiro round vai começar. Tudo fazia parte de um plano. E também foi revelado as novas habilidades de Itadori. Cara, o Sukuna correu dos corvos da Mei Mei. Beleza? Eu sou o David e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, bora conferir o capítulo de Jujutsu Kaisen dessa semana. E para produzir esse vídeo eu tive que fazer 3 anos de direito. O capítulo começa mostrando os 3 principais personagens da próxima batalha, que são o Higuruma, o Yuji Itadori e o Ryomen Sukuna. Depois vemos os feiticeiros em uma sala de reunião, para saber quem vai participar da batalha caso Satoru Gojo seja derrotado, e o que eles vão fazer a respeito do Kenjaku. Então eles decidem que vão usar o Tabata como isca, para o Yuta finalizar o Kenjaku. Mas esse plano só seria colocado em prática se o Gojo morresse, e como a gente viu nos últimos capítulos, isso se concretizou. Kusakabe fala que, caso o plano seja colocado em prática, eles tinham que ter cuidado para não estragarem tudo, pois o Yuta tinha que voltar imediatamente para se reagrupar, pois o maior problema continua sendo o Sukuna. Hajime se manifesta e pergunta se eles são idiotas, afinal de contas, é uma luta em grupo, então todo mundo tem que participar. Mas ele vai primeiro. Ué, se ele vai primeiro, então não é todo mundo. Então Kusakabe pergunta, com o humilde jeito dele de esculachar todo mundo: pô, tem sentido em mandar uma pessoa que não vai conseguir criar uma abertura e com 100% de chance de ser morta na hora? Como a Milba, por exemplo? Além da falta de força, em Shibuya ela fez um pacto consigo mesma para nunca mais usar uma espada de novo. Pois, mesmo querendo, tem gente que não vai poder participar, pelo simples fato de não ter como ajudar. Kusakabe fala que imagina que os feiticeiros podem usar a energia amaldiçoada para resistirem à assimilação massiva de todos os japoneses com o Tengen. E a chance de sobreviver não é zero, mesmo se o Sukuna e o Kenjaku vencerem o jogo. Mas o monstro nascido da assimilação vai bagunçar o mundo inteiro. Apesar que, se o Kenjaku sobreviver, qualquer um que for jogador, uma hora ou outra, vai acabar sendo morto. Noritoshi é o próximo a se pronunciar e pede desculpa, pois ele não vai participar, já que ele não vai conseguir ajudar, e ele pretende ficar ao lado da sua família para protegê-los, e pretende sair do país. Kusakabe fala que está tudo bem e que ele não precisa ficar se desculpando. Afinal, o que eles vão fazer é como se fosse uma execução pública. Um suicídio, para ser mais exato. E ele continua falando que é até estranho ter pessoas que serão úteis nessa luta, já que se até o Satoru Gojo for morto, vai ser difícil de ganhar. Itadori agradece Noritoshi pelos ensinamentos, já que seu irmão Chozo é um péssimo professor. E aqui é revelado pra gente, mesmo que sutilmente, que a nova ou as novas técnicas de Itadori são relacionadas à manipulação de sangue, já que não tem o porquê Yuji se referir ao Noritoshi como professor se não for para lhe ensinar como usar a manipulação de sangue. E o novo formato dos braços de Itadori deve ser uma variação, isso é especulação minha, da técnica do Chozo, que ele cobre os punhos com sangue. Se for isso mesmo, o Itadori vai se mostrar um prodígio, pois foi citado que essa técnica é muito difícil de ser usada, e nem todo manipulador de sangue consegue usar ela. Só lembrando que o Itadori absorveu os irmãos do Chozo, e deve ser por isso que Itadori conseguiu novos poderes. Continuando, o Higuruma fala que vai logo depois do Hajime, e pretende usar o confiscar nas técnicas do Sukuna. O Hajime fica puto que chega até a ser hilário. Aí ele mete aquela: pô, você tá me tirando, meu? Planejando as coisas aí, presumindo que eu vou perder, meu? Tá maluco? Bom, e a gente sabe, né, pessoal, que a luta dele contra o Sukuna foi acirrada. E ele quase ganhou, foi por pouco, né? O Hakari tenta consolar ele: pô, cara, fica tranquilo. Isso é só por precaução. Estamos gratos que você deixou o Sukuna aí primeiro. Porque se você não tivesse feito isso, eles nunca mais iam lutar um contra o outro de novo. Higuruma diz que se ele conseguir usar uma pena de morte, então ele vai lutar contra o Sukuna usando a espada do carrasco, uma espada capaz de matar com apenas um golpe. Kusakabe fala que fica feliz ao saber disso, mas não tem garantia que o Higuruma vai conseguir usar o confiscar e a pena de morte no Sukuna. Como Itadori já foi julgado pela técnica do Higuruma, ele sabe mais ou menos como funciona. Então ele fala que vai depender de quais crimes o juiz vai acusar o Sukuna. E isso é algo que nem o Higuruma consegue escolher. Higuruma afirma que é verdade, e Itadori começa a detalhar os crimes que Sukuna cometeu quando estava no controle do seu corpo. E ele fala que as 3 vezes que Sukuna trocou com ele foi na escola, no centro de detenção juvenil e em Shibuya. Nesses casos, aconteceram várias mortes no centro de detenção juvenil e em Shibuya. E desde que se transferiu para Megumi, ele faz o que bem entende em Shinjuku. Itadori pergunta para Higuruma se tem uma chance dele conseguir uma acusação que leve à pena de morte. Higuruma fala que sinceramente é difícil, resumindo as informações que ele tem do Sukuna.
já que as ações feitas na escola de Itadori foram lesão corporal contra Itadori ao tomar controle do seu corpo, e tentativa de homicídio contra Satoru Gojo. No centro de detenção juvenil foram homicídio contra Itadori, mas como Itadori acabou sendo revivido disso, talvez seja considerado tentativa de homicídio, e por fim, tentativa de homicídio contra Megumi. Já em Shibuya foram homicídio de 2 garotas do ensino médio usuárias de energia amaldiçoada, tentativa de homicídio de múltiplos cidadãos, homicídio do Deidara da Shopee e incêndio criminoso em prédios inabitados. Higuruma fala que no caso da apropriação do corpo de Megumi, dependendo das condições do seu corpo, ele pode ser julgado por assassinato e crime de obtenção de cadáver. Yuji fala que no centro de detenção juvenil foi bem pior. Higuruma responde falando que já no caso do centro de detenção é difícil condenar Sukuna, já que a culpa dele é indireta, pois ele não estava lá instigando, motivando e nem ajudando a maldição que cometeu os crimes. E o mesmo se aplica à mãe de Junpei. E quando Yuji escuta isso, ele fica triste, porque ele se sente culpado pela morte dela. Higuruma fala como funcionam as leis no Japão. Se você matar uma pessoa, sua pena varia de 10 a 15 anos. Se for 2 pessoas, é prisão perpétua ou pena de morte. Se for 3 pessoas ou mais, é pena de morte. Ele também fala que os atos de Sukuna são brutais, egoístas e tiveram um grande impacto na sociedade, então não tem chance de reabilitação. Mas é claro que não tem, o cara mata por puro prazer. Higuruma continua falando, se eles seguirem os critérios de Nagayama, o esperado é uma pena de morte, isso se fosse um tribunal convencional. Nagayama foi um cara que cometeu 4 homicídios separadamente, e primeiro ele recebeu uma pena de prisão perpétua, mas em 1983 a Suprema Corte do Japão viu aquilo como um erro e passou a analisar todos os homicídios no mesmo processo, decretando a pena de morte para ele, que foi enforcado em uma manhã de 1997. Nesse meio tempo, a Miwa pergunta para Kusakabe se ele está entendendo ou apenas fingindo que está entendendo. Kusakabe pergunta para ela por que ela o despreza tanto, e começa a falar que em um tribunal convencional, todas as acusações contra Sukuna seriam reunidas e ele pegaria pena de morte. Mas, na técnica do Higuruma, o juiz julga cada acusação uma a uma. E, em relação às acusações que acabaram de ser listadas, menos de 30% delas levariam à pena de morte, então a chance deles é baixa. A Miwa pergunta se o problema não são os crimes pequenos, que normalmente estão associados aos grandes crimes, né? Por exemplo, ao esfaquear alguém, você será acusado por lesão corporal e tentativa de homicídio. Mas, ao fazer isso, a roupa da vítima também será rasgada, então você também vai responder por danos à propriedade. Nesse caso, é difícil conseguir a pena de morte. E como eu falei no outro vídeo, esse juiz só pode ser brasileiro. O Higuruma fala que pelo massacre que Sukuna fez em Shibuya, há a possibilidade do juiz considerar as acusações como danos e invasão à propriedade. Nesse caso, também é difícil conseguir uma pena de morte. E Itadori fala que, na sua vez, o juiz até levou em consideração uma vez que ele jogou Pachinko. Pachinko é um jogo de azar, como um caça-níquel. E também fala que concorda com o que o Higuruma falou, pois pode ter infinitas coisas que o juiz pode levar em consideração. O Higuruma diz que Sukuna pode ser acusado por pequenos crimes que cometeu enquanto estava no controle do corpo de Itadori. E ainda tem os crimes que foram cometidos há 1000 anos atrás. A Miwa fala que tudo já deve ter prescrito, ou seja, não pode mais ser julgado. Higuruma fala que a legislação da Era Meijin de fato possui a prescrição de crimes, algo que foi incorporado à legislação moderna. Aí o Itadori fala, então quer dizer que já prescreveu, né? O Higuruma não. Em 2010, a lei do Tribunal Criminal foi alterada para remover a prescrição de homicídios. Aí o Itadori, então quer dizer que não prescreveu. O Higuruma, lógico que não. Para homicídios antes de 1985, a prescrição de crime ainda é válida. Aí o Itadori, então quer dizer que prescreveram? O Higuruma continua e fala que o conjunto de leis da Era Heian, chamado como Código Ioru, não possui nada relativo à prescrição de crimes. Aí o Itadori, fala logo Higuruma, prescreveu ou não, carai? O Higuruma irritado já manda eu não sei, e fala que se o criminoso estivesse fora do Japão, a contagem do prazo prescricional é parada, e dependendo de como o Sukuna antes da reencarnação é tratado, a lei da prescrição pode não ser validada na legislação moderna. O Hakari pergunta se o além pode ser considerado fora do território nacional, já que, tecnicamente, o Sukuna está morto. Higuruma fala que talvez sim. E como o juiz é um Shikigami da sua técnica, o fato dele imaginar que isso não é impossível faz ele acreditar que o juiz pode pensar o mesmo.
O Kusakabe fala que isso significa que os crimes praticados há 1000 anos atrás serão inclusos nas acusações feitas pelo juiz, e o número de crimes cometidos pelo Sukuna é incalculável. Então a probabilidade é extremamente baixa de um dos crimes dignos de pena de morte acabar sendo escolhido. Hakari fala que já está feliz com o fato do confiscar ser acionado caso Sukuna seja considerado culpado por algum crime. Higuruma diz que não sabe se o confiscar vai afetar as 10 sombras e o Santuário Malevolente. Kusakabe fala que se afetar pelo menos uma delas, já vai ajudar pra caramba. Aí Itadori fala que talvez tenha um jeito de ter certeza que Sukuna vai pegar pena de morte. E a batalha começa. A Mei ataca o Sukuna com os corvos, mas Sukuna desvia e os destrói com a sua eletricidade. A Mei, que está olhando com um binóculo em cima de um prédio, fala que sabia que eles poderiam ser derrotados por seres do nível do Gojo, Kenjaku e Sukuna, mas todo mundo esquiva, então pode causar algum dano se acertar. Ela fala que já distraiu ele, e o resto é com Higuruma, que faz um ataque com seu martelo, mas Sukuna desvia. No entanto, seu alvo era o chão. O ataque de Higuruma levanta alguns destroços que Itadori usa para atacar Sukuna, e ainda dá um soco que é bloqueado, ao mesmo tempo que Higuruma laça um dos braços de Sukuna, que fica sem saber o que está acontecendo, assim criando uma distração para Higuruma lançar a sua expansão de domínio. Aí o Higuruma grita: Itadori, vamos começar, e lança a sentença do suicídio forçado, a famosa sentença mortal. Então é revelado pra gente o plano de Itadori, que é apelar à terceira instância. Eles vão recomeçar o julgamento que estava acontecendo entre Itadori e Higuruma, e arrastar o Sukuna pra dentro. Desse jeito, eles podem acusar o Sukuna pelo massacre em Shibuya. Itadori é um gênio, cara. O Higuruma fala para Itadori que as acusações de crimes da primeira, segunda e terceira instância do seu domínio são aleatórias e não vão funcionar para crimes onde a sentença já foi dada. Mas se ele pedir um novo julgamento, não é impossível continuar o julgamento com as mesmas acusações, acrescentando o Sukuna como co-réu. Como isso não vai beneficiar ele, o alvo vai continuar sendo Itadori, e mesmo se falhar, eles vão limitar a acusação criminal ao período em que Sukuna estava encarnado no corpo de Itadori. O problema que eles estavam quebrando a cabeça era o fato de não conseguirem limitar os crimes que Sukuna cometeu ao longo da sua vida, para o juiz ter uma maior probabilidade de escolher um crime de grande escala. Mas agora, com o plano de Itadori, isso é possível. A voz do juiz ecoa pelas paredes do tribunal. Itadori, você é o suspeito de 31 de outubro de 2018 de ter cometido o massacre em Shibuya. Higuruma, que agora faz a sua defesa, fala para o juiz que ele não matou ninguém, pois no último julgamento ele deu um depoimento falso, e o verdadeiro criminoso era Ryomen Sukuna, que olhando para Itadori dá um sorriso. Pessoal, se o Sukuna for condenado, mas isso não afetar as 10 sombras, é possível que o Sukuna escape, pois ele ainda tem a 10ª sombra com uma carta na manga. O que você acha? Comenta aí. Bom, fim do capítulo, e o próximo vai sair no dia 17, então na próxima semana não vai ter capítulo. Por hoje ficamos por aqui, até a próxima, valeu!